Oi, gente, a gente vai começar agora o quarto bimestre na matéria de sociologia, tá? Eu trouxe para vocês um sociólogo que é praticamente consenso que a gente precisa conhecer, né? Todos nós, o pessoal que vai prestar Enem, nós que lecionamos, que é o Emile Durkheim, né? Eu vou escrever isso aí também o nome dele no editor de texto para vocês poderem ter uma referência de como procurar se alguém que se interessar em pesquisar. Bem, o Emile Durkheim, na corrente filosófica, né, ele foi classificado como funcionalista. O que é o funcionalista? O que é um sociólogo funcionalista? Como o nome já diz, o funcionalista ele defende que a sociedade tem uma função, né? Ela participa ativamente da definição dos indivíduos, né? Ou seja, o todo determina a função de cada indivíduo. Isso é o funcionalismo, tá? O Emile Durkheim, sendo um funcionalista, ele foi o primeiro sociólogo que determinou o objeto de estudo da sociologia, né? Que nós vamos depois, nessa aula mesmo, mais para frente a gente vai estudar o fato social, e determinou também a metodologia, né? O método que nós vamos usar para estudar o fato social. Traduzindo em outras palavras, gente, o Emile Durkheim determinou o processo para explicar os fenômenos sociais, né? Assim, nós vamos mais para frente nessa aula mesmo, a gente vai dar alguns exemplos e nós vamos acessar a forma como esses fatos sociais e fenômenos que acontecem em sociedade influenciam o comportamento dos indivíduos, tá? É dele aquela célebre frase: a sociedade define o indivíduo. O fato social, gente, nada mais é que qualquer forma de sentir, pensar e agir que determina o comportamento dos indivíduos em sociedade. Ou seja, conceitos e valores que definem o nosso comportamento. Pessoal, as regras e os valores morais são fatores que sempre serão produzidos externamente, né, ao indivíduo. Vão ser produzidos por um outro ou por ele, inclusive, um conjunto de indivíduos na sociedade, né? Vai ser uma parte da sociedade ou a sociedade inteira que vai produzir esses valores e que vão ser sempre anteriores aos indivíduos, aos novos, né? aos novos componentes. Como é que eu vou explicar para vocês bem isso? Usando uma frase também bastante célebre na sociologia. A sociedade já estava pronta quando o indivíduo chegou. Ou seja, quando a gente nasce e cresce e é educado dentro de uma sociedade, a gente passa a observar, passa a obter, não é obter, a obedecer certos valores que já estão arraigados na sociedade que a gente vive. Ou seja, nós já temos certos costumes que são próprios da sociedade em que a gente vive, da comunidade em que a gente vive. Vou usar um exemplo assim bem amplo, né, para vocês entenderem melhor. Comer de boca fechada. Isso é uma coisa assim que não está em regra nenhuma, mas é implícito, né? A sociedade já impõe essa norma. É uma coisa assim que nós temos como preceito, certo? A gente tem isso como um conceito já existente.
Ao comer, a gente fecha a boca para mastigar. Enfim. Outra coisa que agora na pandemia foi muito discutido e assim acabou se usando a máscara. Mas o mais legal, na visão do professor, o mais ético de um cidadão, por exemplo, num vagão de metrô, é ao espirrar ou tossir, pôr a mão na frente da boca, para não espalhar a saliva dele, né? O spray de saliva que vai ser produzido no espirro ou na tosse. Isso são fatores, são fatores externos ao indivíduo, porém são valores morais e algumas regrinhas que determinam o comportamento dele. Ó, uma outra coisa também que eu observo muito é ceder o lugar para pessoas mais idosas que nós, o lugar numa condução, né? Eu vou me referir ao metrô porque é onde eu mais vejo isso, né? E as mulheres grávidas, aquelas pessoas que são portadoras de alguma deficiência, que estão apoiadas em muletas ou em bengalas, enfim. Se a gente está sentado, uma pessoa vem na nossa frente, eu, por exemplo, tenho essa atitude. Eu levanto e ofereço esse assento para a grávida ou para o idoso ou para a pessoa que é portadora de deficiência. Olha, se isso fosse obedecido como um fato social assim um pouco mais exigente, uma coisa assim um pouco mais, uma regra, né, social, um valor moral um pouco mais obedecido, assim, se ele fosse observado como um valor um pouco mais forte, não haveria necessidade de lei, por exemplo. Nos vagões do metrô tem alguns assentos azuis que tem uma placa escrita em cima. É obrigatório ceder o lugar. Esses assentos são de uso dos gestantes, dos portadores de deficiências, das pessoas obesas e dos idosos, enfim. Tem uma plaquinha lá com alguns dizeres. Mas não haveria necessidade. Se a sociedade cumprisse esse preceito, não haveria necessidade. Ó, outro exemplo que eu vou dar é faixa de pedestre. Tá? Voltando ao exemplo do assento para idosos e para gestantes, que a gente vai resumir em idosos e gestantes, muita gente não cede o assento. Muita gente não considera isso como uma obrigação social. Por isso que existe essa plaquinha. E assim mesmo, ainda tem muitas pessoas que sentam nesses assentos, que não são portadoras de nenhum desses critérios, assim, não são nem pessoas grávidas, não são idosos, não são portadores de necessidades especiais, deficiências. E que ficam lá sentados e quando aparece alguma pessoa nessas condições na frente, a pessoa não se importa, não dá a mínima. Só que essa plaquinha dá o direito da pessoa cobrar. Você entendeu? Dá o direito da pessoa falar, olha, com licença, esse lugar aí é reservado a mim. A grávida fala isso, o idoso, a pessoa que está acompanhando o portador de necessidades especiais, o indivíduo que tem necessidades especiais, portador de deficiências, enfim. Ou não. Isso é uma coisa assim que me desafia também, tá? Isso é uma coisa assim que me deixa muito chateado quando eu vejo. Eu até procuro intervir, mas tem gente que não reage de uma forma positiva. Pra mim é uma coisa estranha. Assim como parar em faixa de pedestre. Tudo bem, isso tem que ser uma lei do Código de Trânsito Nacional, porque nós vamos ver também nessa aula, o fato social é coercitivo, certo? Então ele pode gerar tanto de uma desaprovação, tanto que feio, como uma censura, né? Como uma punição, que são as multas. Passar em cima de faixa de pedestre, parar o carro em faixa de pedestre,
ou não deixar um pedestre atravessar. Se um agente de trânsito observa essas coisas, ele tem um código para basear a punição, que será a multa, certo? O carro, placa tal, infringiu tal lei. Aí ele aplica a multa. Porque na multa existe, olha, o não cumprimento desta determinação gerará sanções de valor, gerará multas no valor de tal, tal, tal. Esse é o termo legal que o agente de trânsito vai usar para aplicar a multa. Mas, mesmo que não houvesse tudo isso, na minha visão também, isso é o professor Márcio que está falando. Gente, é muito complicado. Você está no teu carro e tem aquele monte de pedestre querendo atravessar. Você, né? Vamos parar na faixa de pedestre, deixar os pedestres, mesmo que não seja um monte de pedestres, mesmo que seja um querendo atravessar. Por exemplo, eu ia falar na Avenida Paulista, mas assim, não é muito normal para vocês, mas quer ver, nessas avenidas que tem assim um grande fluxo de pedestres, tá? Vira e mexe um pedestre quer atravessar de um lado para o outro da rua. E os carros simplesmente continuam passando. E o pedestre se posiciona lá na faixa e os carros continuam passando. Gente, na minha humilde opinião, isso é o fim da picada. E a gente que para, eu por exemplo, que paro quando eu vejo uma coisa dessa, procuro observar sempre se tem um pedestre querendo atravessar uma faixa. Às vezes, quando eu paro, eu tomo uma buzinada do carro de trás, aí o carro de trás me ultrapassa e me xinga, enfim. Aí a gente classifica, nós todos, quando vamos pensar nessas infrações de regras sociais, a gente classifica como falta de educação. Né? Não tem outro termo. Ah, é falta de educação no trânsito? Não. Na minha opinião, é falta de educação geral. Os fatos sociais têm que ser acompanhados de bom senso. Né? Nem tudo que a sociedade impõe, na minha opinião também, cada indivíduo tem a sua, por isso que a sociedade é um troço tão heterogêneo, né? Com uma diversidade tão grande, nem tudo, na minha opinião, são fatores que nós... Olha, veja só, eu vou exemplificar, são fatores, eu ia continuar a frase, são fatores que nós temos que respeitar. Por exemplo, na sociedade paulista do começo do século XX, tá? A gente agora está no 21, vocês provavelmente vão ver durante a vida de vocês uma outra, perdão gente, minha voz está zoada, uma outra pessoa usando chapéu na rua, chapéu, não boné até que é normal. Hoje em dia vocês vão ver muito pouco disso, mas no início do século XX, nem eu estava na área, eu ainda não tinha nascido, era muito normal o uso de chapéu. As mulheres usavam chapéus ornamentais como parte da moda, né? Como parte daquele arquétipo feminino. E os homens também usavam ternos, gravatas e chapéus. Essa moda ela foi caindo em desuso. Hoje em dia nós usamos roupas muito mais informais no nosso dia a dia. E isso é aceito pela sociedade. Tranquilo. Vocês lembram no começo de filosofia, quando a gente estava usando exemplos de tatuagens, por exemplo, que foram paradigmas quebrados? Gente, a tatuagem também. Aquelas tintas que os mais jovens usam, aquele corante que às vezes o cabelo, eles pintam o cabelo de roxo, de verde, de azul. Gente, isso é moda.
mas era uma coisa que não se fazia. E quem fazia era censurado. Era como é que se diz? Sofria uma sanção, porque infringia um ato social coercitivo, que era manter o cabelo normal. Hoje em dia é super normal ver uma pessoa com o cabelo tingido. E ninguém vai ficar censurando. Entende, gente? É uma coisa assim que é determinada pela sociedade e pela evolução. Vocês jovens, vocês mais jovens que estão assistindo esse vídeo, quando vocês estão, no momento que vocês chegaram na sociedade paulista, gente, desculpa, é gripe, não é nem problema de voz zoada, é gripe, é geral, é genérico. Quando vocês chegaram nessa sociedade paulista, a maioria dos fatos sociais, dos valores e dos critérios e das regras já estava formada ou já estava modificada, porque a sociedade vai se modificando ao longo do tempo. Agora, nenhum de vocês cria sozinho uma regra, nenhum de nós todos cria sozinho uma regra social. O governo até determina certas leis, como eu disse no começo. A gente pode ter certas leis para normalizar um comportamento, como o cinto de segurança, leis que impedem que a gente cruze faixa de pedestre, pare em cima da faixa de pedestre, enfim. Mas o costume, a regra geral para a sociedade é determinada pela própria sociedade. Percebe? É isso. Na verdade, eu queria falar sobre Émile Durkheim porque é um ícone muito importante na determinação do fato social, né? Para quem for seguir essa carreira de humanas, que for se interessar por sociologia, Émile Durkheim vai ser um ícone muito debatido, vai ser um ícone muito famoso na sociedade, na comunidade de sociólogos, entendeu? Por quê? Porque ele determina a existência do fato social, ele é funcionalista, ele afirma também pela primeira vez, né, na história da sociologia que o todo, a sociedade, determina o comportamento dos indivíduos. É isso que a gente estava falando até agora, de ceder lugar no metrô, atravessar, deixar os pedestres atravessarem na faixa, ao espirrar ou tossir pôr a mão, percebe? Pôr a mão na frente para deter a saliva. Aí na pandemia a gente teve que usar máscara, lembra disso? Máscara, né? Justamente para isso, para não ficar espalhando a nossa saliva que pode conter vírus. E que mais a respeito do fato social? O Émile Durkheim defende também que os fatos sociais e as regras, os valores morais são coercitivos. Como é que a gente traduz essa palavra coercitivo? Dizendo para vocês que o não cumprimento desses valores morais e dessas regras sociais gerará uma reprovação. Nossa, que horror, que feio. Uma sanção, uma multa, ou uma prisão, né? Tipo, atentado ao pudor, por exemplo. Isso é uma regra social, mas existe lei para coibir com a força policial, com a força de polícia do Estado. E pode gerar uma censura também, né? Mas a gente não vai entrar no mérito, porque qualquer tipo de coerção hoje é um assunto muito polêmico. Como eu digo, sempre. Cada um de nós tem uma opinião e alguns de nós vão achar que é certo essas punições, outros vão achar que não, que é exagero, e, né? A gente não vai entrar em polêmica. O importante é a gente conhecer o conceito, a definição do fato social e as principais características, né? Os principais pontos ligados a Émile Durkheim. Ok? Gente, por enquanto,
é isso. Essa aula será sobre Émile Durkheim e eu agradeço a atenção de vocês. Desejo a todos bons estudos e um grande abraço. Muito obrigado.